Olha só que cenário. Pensa em dois líderes que são politicamente o oposto um do outro. Ambos com históricos bem controversos, sentando para conversar por uma hora. Parece roteiro de filme, né? Mas foi exatamente o que aconteceu no encontro entre o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E aqui vamos entender o que de fato saiu dessa reunião. A pergunta que fica no ar é: o que acontece quando duas figuras de mundos ideológicos tão diferentes sentam para conversar por quase uma hora? O que será que eles discutiram? E talvez o mais curioso, será que eles encontraram algum ponto em comum? É isso que vamos descobrir. Para a gente entender direitinho essa história, vamos passar por 5 pontos principais. Primeiro, o cenário desse encontro. Depois, a gente mergulha na conversa sobre economia e tarifas. Aí, vamos ver como eles lidaram com a delicada questão Bolsonaro. Em seguida, a gente vai ver a surpreendente conexão pessoal que surgiu. E, claro, o que tudo isso significa para o futuro. Vamos começar pelo básico, né? O contexto. Isso aqui não foi um encontro no corredor, não. Foi uma reunião marcada de quase uma hora que rolou lá na Malásia no dia 26 de outubro de 2025. Ou seja, os dois chegaram ali sabendo muito bem o que queriam daquela conversa. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Apesar de virem de lados completamente opostos da política, eles têm uma experiência em comum bem marcante. Ambos já enfrentaram e muito o que eles mesmos descrevem como oposição e perseguição jurídica. E esse ponto, acredite, acabou se tornando central na conversa deles. Agora vamos para o segundo ponto. A conversa foi direto para o que interessa: economia. Lula não perdeu tempo para colocar na mesa as questões financeiras que estavam incomodando o Brasil. Mais especificamente, Lula levantou duas grandes preocupações. A primeira, as tarifas altas sobre os produtos brasileiros. E a segunda, as sanções aplicadas a autoridades brasileiras com base na Lei Magnitsky, que é uma lei americana para punir violações de direitos humanos. Lula argumentou que isso era injusto, já que o Brasil respeita o processo legal. O argumento central de Lula foi bem simples e direto ao ponto. Não faz sentido punir o Brasil com tarifas, já que os Estados Unidos, na verdade, vendem mais para o Brasil do que compram. Ou seja, os Estados Unidos têm um superávit comercial. Isso faz do Brasil um parceiro econômico valioso, não um problema. E parece que o argumento colou. Segundo o chanceler brasileiro, Trump se mostrou receptivo e topou uma negociação rápida. As equipes dos dois países já até marcaram de se encontrar em Washington para resolver os detalhes. Um resultado bem concreto e imediato da reunião. Agora sim, vamos para o assunto mais delicado politicamente. Jair Bolsonaro, aliado de Trump e antecessor de Lula. Essa era a parte da conversa que todo mundo estava de olho para ver o que ia acontecer. A tensão já estava no ar desde o comecinho. Antes mesmo da reunião a portas fechadas começar, a imprensa já foi direto no assunto. E a reação inicial de Trump foi, digamos, bem direta. Foi assim, curto e grosso, que Trump encerrou o assunto em público. Só que, a portas fechadas, a história foi bem diferente. Na conversa particular, Lula tocou no assunto. Ele explicou que o processo judicial contra Bolsonaro era um caso robusto, com base em evidências muito fortes e que estava sendo conduzido de forma rigorosa e transparente pelo judiciário brasileiro. E foi essa a sacada de Lula para conseguir navegar por esse campo minado. Ele tirou o assunto do campo pessoal, da rivalidade, e colocou como uma questão de Estado, algo que pertence ao passado político do Brasil. Essa abordagem permitiu que a conversa seguisse em frente sem ficar travada num ponto de conflito. Isso nos leva à parte mais inesperada da reunião, a conexão pessoal que se formou entre esses dois líderes que são tão diferentes, mas que se conectaram justamente por causa das controvérsias que viveram. Segundo assessores que estavam na sala, foi o próprio Trump quem puxou uma conversa mais pessoal. Ele disse que admirava a resiliência de Lula, perguntou sobre o tempo na prisão e sobre como as condenações foram anuladas. E que jornada, hein? Uma trajetória que, segundo os relatos, chamou muito a atenção de Trump. Deixar a presidência super popular, depois ir para a prisão, ser inocentado e finalmente voltar para um terceiro mandato. É uma saga política impressionante por qualquer ângulo que se olhe. E aqui está o ponto da conexão. Trump viu um espelho das suas próprias batalhas legais na história de Lula. Ele fez um paralelo direto, enquadrando as duas situações como casos de perseguição política, e foi aí que eles encontraram um terreno comum bastante surpreendente.
Certo. E no fim das contas, o que saiu de tudo isso? Vamos ao nosso último ponto para ver o que ficou acertado, focando no futuro da relação entre Brasil e Estados Unidos. A reunião teve resultados bem práticos. Além do acordo sobre as tarifas, eles falaram da crise na Venezuela, e Lula ressaltou a experiência do Brasil em mediação. Também combinaram futuras visitas de Estado e, o mais importante de tudo, estabeleceram um canal de comunicação pessoal, direto. Essa frase do Lula resume perfeitamente o resultado mais importante. A burocracia, os intermediários, tudo isso foi deixado de lado. A partir de agora, a comunicação é direta, de presidente para presidente. Uma responsabilidade mútua, gostem um do outro ou não. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Será que essa conexão inesperada, criada lá em Kuala Lumpur, pode mesmo servir de base para uma cooperação pragmática? Ou será que a divisão ideológica gigante entre os dois líderes vai acabar falando mais alto? Bom, só o tempo vai dizer.